Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cineespectadores. Então hoje vamos conversar sobre a mais nova sequência a uma das mais clássicas franquias de ação que não tem tido o mesmo sucesso encontrado nos seus dois primeiros filmes. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Talk fast. You first. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Terminator Dark Fate, ou Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, o mais novo filme da franquia Exterminador do Futuro, que agora se passa diretamente como sequência do Exterminador do Futuro 2, desconsiderando todos os outros filmes da franquia. O filme agora é dirigido por Tim Miller, que é o mesmo diretor de Deadpool, e estrela novamente Linda Hamilton ao lado de Arnold Schwarzenegger, sendo acompanhados agora por Mackenzie Davis e Natalie Reyes, ou Natália Reyes, acho que é Natália Reyes, na verdade. Então, como eu disse no Twitter, Exterminador do Futuro, Destino Sombrio tenta fazer mais ou menos a mesma coisa que Exterminador do Futuro 2 fez em relação ao primeiro, que é manter a mesma premissa, mas trocar o subtexto, trocar o princípio sobre o qual a história é desenvolvida. Inclusive, em relação ao Exterminador do Futuro 2, tem um vídeo muito legal do canal Lessons from the Screenplay, que ele explica justamente isso, né? O que é um princípio de desenho de narrativa versus o que é uma premissa. E no caso, aqui a gente novamente tem um viajante do futuro que é enviado ao passado para matar alguém, mas agora o cenário que se passa em volta disso é um pouco diferente, assim como tinha lá no primeiro filme o Exterminador querendo matar a Sarah Connor, depois querendo matar o John, e o subtexto era diferente, né? No primeiro era a Sarah encontrando o amor e no segundo era a Sarah tendo uma família, e agora mais uma vez a gente tem uma mudança que eu não vou conversar muito sobre, senão eu vou dar algum spoiler sobre o filme. Começando pela direção do Tim Miller, eu acho que ele faz um trabalho bastante competente na sua ação, mas eu não consigo tirar a sensação de que esse filme aqui é mais do mesmo, porque diferentemente de Exterminador do Futuro 2, a gente não tem uma reinvenção muito grande em outros aspectos da franquia, então a gente continua mais ou menos tendo o mesmo antagonista, apesar de ter uma mudança com uma pequena nuance, e a gente não tem uma evolução muito grande no nível de perigo que esse antagonista causa, que é a mesma coisa que a gente veria, por exemplo, no filme Aliens do James Cameron. Então, o tempo todo, você fica na sensação de que se o James Cameron tivesse dirigido de fato esse filme, talvez o resultado seria diferente, porque aqui a gente tem uma premissa que é igual à dos primeiros filmes, a gente tem uma mudança de princípio de desenho da história e a gente tem uma ação que é competente, mas mesmo assim o filme parece um pouco vazio, porque você não se importa muito pro que está acontecendo com os personagens e nem tanto pro subtexto, assim, porque ele não é muito bem implementado na história através dos outros fatores, né, como o aumento do risco do antagonista e coisas nesse sentido. Então, realmente é uma direção competente do Tim Miller, apesar de vez em quando também abusar um pouquinho de cortes rápidos, câmera tremida, mas em geral tem ótimas cenas de ação que são mal utilizadas, porque elas acabam parecendo espetáculos vazios no meio de uma história que lembra muito o Exterminador do Futuro original, mas não tem o mesmo nível de qualidade e de conexão do público com a história em si. Nas atuações eu gosto muito da volta da Linda Hamilton aqui para a franquia, ela realmente consegue continuar o arco da sua personagem, mas ela é prejudicada pelo fato de não ser mais uma das protagonistas da história. Agora ela é uma personagem coadjuvante, então acaba que o arco dela não fica tão impactante quanto ele poderia ser, porque ela realmente não é o foco da história, então o arco dela acaba sendo um pouquinho abandonado, apesar da progressão de personagem dela fazer sentido. Das novas atrizes que aparecem, eu gosto muito de ambas, tanto da Mackenzie Davis quanto da Natália Reyes. Elas fazem um papel interessante dentro da franquia, mas novamente elas parecem soltas em uma história que é mais do mesmo. Eu especialmente gosto da Mackenzie Davis, que ela já tinha aparecido ali no filme Blade Runner 2049, e eu acho que ela tem um bom futuro em Hollywood na medida que ela consegue, ao mesmo tempo, ter uma fisicalidade bastante imponente e ter ali uma vulnerabilidade presente na sua atuação, algo que é difícil de se fazer. No roteiro, é o grande ponto aqui do filme, que eu já havia citado ao longo da crítica, que realmente esse filme não traz muita inovação para a franquia Exterminador do Futuro, e eu acho que isso não acontece desde que o James Cameron deixou a cadeira de direção. Realmente é difícil você cobrar o mesmo nível que a gente teria de um filme do James Cameron, já que ele é um diretor autoral muito competente, que tanto dirige quanto escreve seus filmes, e ele, mais do que ninguém, entende o funcionamento desse universo aqui. Então eu acho que a única chance que o Exterminador do Futuro teria de voltar à sua glória passada seria voltar para as mãos do seu autor, pelo menos é o que eu vejo, porque a gente já teve várias tentativas diferentes de reconstruir a franquia, fazer reboots, continuar, mas no final das contas nada parece superar as ideias que são tratadas em Exterminador do Futuro 2, que aconteceu lá em 1992, mesmo a gente tendo evoluções aí gráficas muito fortes, na questão do CGI, na questão da ação, na questão de tudo que envolve a produção do filme,
o ponto central, que é o da história, não consegue ter a mesma magia que é o Exterminador do Futuro original e nem do da sua sequência. Então, Exterminador do Futuro Destino Sombrio é um filme de ação interessante que talvez seria melhor se não fosse parte da franquia Exterminador do Futuro, na medida que ele parece muito mais do mesmo que a gente já viu lá em 84 e 92, e ele sente muita falta da mão da pessoa que criou realmente essa história. Vai receber nota 6.3 em 10, não acho que é um filme ruim, eu acho que tem boas chances, se você for fã de Exterminador do Futuro, de você gostar, mas eu particularmente fiquei um pouco entediado, apesar do filme ser bem executado. Então é isso aí, telespectadores, história do vídeo, clique na marca dela para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonados, fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do Exterminador do Futuro Destino Sombrio, vocês gostaram, vocês não gostaram, tudo vai ser muito válido, tem esse YouTube. Até a próxima.